Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Faz tanto tempo que eu não faço live que eu tô aqui tentando entender os mecanismos. Será que tá funcionando? Oi, Ali, tudo bem? Vocês estão me ouvindo, Ali? Dá um joinha pra mim. Bom dia, bom dia. Oi, Olivia, bom dia. Bom dia, Simone. Oi, vocês estão me ouvindo? Tá dando pra ouvir meu áudio? Sim? Ah, que bom, que ótimo. Não consegui achar o filtro do divórcio com respeito aqui. Tava procurando. Mas assim, ó, tem muitos filtros aqui. Não achei. Enfim. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, como é que eu faço aqui para adicionar? Eu acho que eu vou pedir para vocês pedirem para entrar. Pode ser, Ali? Você pode pedir aqui, Ali? Bom dia, pessoal. Aqui, Ali pediu. Também pediu, já te aceitei, Jode. Já vai entrar pelo perfil do IBPC, né? Hoje é a nossa primeira live do Divórcio com o nosso movimento, a nossa semana do Divórcio com Respeito. Oi, Jorge, bom dia. Oi, bom dia, Bom tudo bem, Val? dia, tudo bom contigo? Tudo bem? Tudo, tudo bem. Tô vendo que eu tô fazendo. Meu óculos tá ficando com reflexo aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo! Começamos a nossa semana do Divórcio com Respeito com os dois pés, né? Super bem. Ó, Renata, bom dia, seja bem-vindo. Eu tô aqui aceitando a Ali e a Natália. Vamos ver se a Nath também entra. Você entrou de primeira. Você pediu, deu certo. Mas Sim. a Ali não. Aí, a Nath. Oi, Nath. Olá, bom dia. Bom Oi, dia. bom dia, Natália. Bom Bem, dia. Tudo bom? Seja bem-vinda à nossa casa, a Semana do Divórcio. Nossa casa não, a casa de todos, né? Semana do Divórcio com Respeito, primeira live. Estou muito feliz, estou muito emocionada, inclusive. Estou aqui tentando fazer a Ali entrar, mas a Ali está tendo problema. Ali, você está eu, ouvindo a gente? Aí, ele Ali. entrou. Deu certo. Aí, Deu certo. deu certo, deu certo. Bom dia, Bom gente. dia. Bom Que dia, alegria Ali. estar com vocês aqui. Alegria nossa, né, Val? Prazer Tá contigo. imenso. Que bom que deu certo. Então vamos começar, né? Eu vou começar me apresentando para quem não me conhece, que está vendo a gente está com 28 pessoas, 30 agora. Nossa, que bom. O pessoal decidiu tomar café com a gente nessa segunda-feira. Aqui tá calorzinho. Não sei aí como é que tá na cidade de vocês, mas não? Tá frio? O Rio, incrivelmente, despencou a temperatura. Contra todas as possibilidades, hoje amanheceu frio no Rio de É Janeiro. mesmo. E aí em É o Curitiba, nosso Ali, Jorge? frio. É o nosso frio. O frio deles, o frio do Rio de Janeiro é 17 graus, né? Ah, Aqui estamos com 5. 5 graus, gente. Meu Deus. Aqui tá 21 graus, eu acho. Tá 21. Eu falo de Montreal, mas eu sou de Curitiba, pessoal. Começo aqui me apresentando. Eu sou a Valdirene Damolin, Val Damolin, sou advogada colaborativa e sou de Curitiba. Hoje, excepcionalmente, estou em Montreal aqui, visitando a filha. E essa é a nossa primeira live do Movimento Divórcio com Respeito. Quero começar contando um pouquinho, né? Para quem não conhece, o movimento existe há 4 anos e essa é a quarta semana do Divórcio com Respeito, do movimento, né, que a gente faz, que é uma semana destinada a levar conteúdo, informação, muita troca de tudo aquilo que permeia um divórcio, né? Para as pessoas que estão passando por esse momento, por uma separação, ou mesmo para nós advogados, né? Nós todos aqui somos advogados. A gente quer levar conteúdo, conhecimento, quer sensibilizar, quer normalizar, enfim. E o melhor jeito que a gente pensa, né, é começar do começo. Essa primeira live a gente elegeu como tema ABC do divórcio, o ABC do divórcio, né? Ou
tudo que você precisa saber, ou quase tudo, né? A gente nunca vai saber tudo, mas o que é realmente essencial e importante quando o divórcio nos atravessa, quando se torna uma decisão insuperável na nossa vida e por onde começar, né? Quais os primeiros passos. Então, essa é a live de hoje. Contando um pouquinho mais do movimento, que eu estou aqui aquecendo, gente. Esse movimento, ele é de todos nós, né? Ele é de todos os advogados, de todas as pessoas que quiserem participar. Ele acontece eminentemente aqui no Instagram. É gratuito, é só essa ideia, é sensibilizar com uma linguagem simples, acessível, levar conteúdo para as pessoas. Eu, junto com a Renata Vilela, né, Pedro, e a Rose Venceslau, e a Olivia Fursi, e a Marília Oliveira Teles, nós somos as 4 advogadas que estamos ali à frente hoje na coordenação. Elas estão aqui nos ouvindo. Bom dia, Rose, vi que você entrou aí. Mas esse movimento de todos, a gente convida todos vocês a compartilhar nosso conteúdo, a participar, nos dar ideias, informações. Então, por favor, sinta-se em casa aqui, nos ajude. A gente acha e acredita que, às vezes, um post, uma informação, uma live dessa faz a diferença na vida de uma família. Pode fazer a diferença, né? Porque a gente quer afastar as pessoas da ideia de que divórcio é guerra, de que aquela visão belicosa de guerra, de conflito, não precisa ser assim, né? Tem muita gente boa aí para ajudar a conduzir o divórcio por uma maneira mais humana, mais sensível, prestando atenção na família, nos filhos, quando eles estão aí, né? Enfim, família extensa, os nossos pets, até disso a gente vai falar aqui na sexta-feira. Mas então, feito esse aquecimento, bom dia. Eu queria que o Jorge, vou começar pelo Jorge, contasse um pouquinho de você. O Jorge, a Alessandra e a Natália, eles são diretores do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que é o nosso parceiro, nosso grande apoiador, da onde todos nós, esse time que está também coordenando o movimento, da onde a gente vem, né? Somos todas advogadas colaborativas, algumas são mediadoras. Enfim, estamos aí pela construção da paz. Jorge, bom dia. Conta um pouquinho de você aí, depois você convida uma das meninas aí para falar também. Bom dia, Val. Bom dia, Ali. Bom dia, Natália. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui já logo cedo. Val, primeiro, obrigado pelo convite. É muito gostoso, muito bom participar desse movimento. Um movimento importantíssimo que vem acontecendo nos últimos anos, que vem trazendo tanta informação bacana, informação importante para as pessoas e para quem quer trilhar um caminho um pouco mais de paz dentro das relações familiares. Claro que é difícil, nem sempre é fácil, não é algo confortável o tempo todo, mas é algo que a gente preza e que a gente busca. Eu sou advogado colaborativo, sou diretor do IBPC, como você já falou. Estou há muitos anos na advocacia, trilhando esse caminho dentro do direito das famílias e tentando sensibilizar sempre as pessoas para que a gente consiga manter algum respeito e uma relação um pouco mais sadia. Acho que mais ou menos isso. Sou também secretário da Comissão da Advocacia Colaborativa da OAB Paraná e especialista em Direito das Famílias e Sucessões. Natália, quer continuar? Vou pegar a bola aqui. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Natália Winter, eu sou advogada colaborativa e mediadora de conflitos aqui no Rio de Janeiro. A minha área de atuação também é a área do direito das famílias e das sucessões e atualmente estou presidente do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, parceiro do movimento Divórcio com Respeito, justamente porque a gente entende que são movimentos que caminham juntos, a gente vai na mesma direção de cuidado das famílias, da gente ter uma visão que acolha todos os membros de uma família, mesmo num momento tão difícil de conflito. E esse conflito pode ser um falecimento, pode ser uma separação, e aqui no caso a gente está falando
do movimento Divórcio com Respeito, né? E esses olhares devem convergir. O olhar das famílias, que devem ter esse espaço de escuta e acolhimento dos outros interesses, das outras pessoas que também estão envolvidas numa negociação, mas também dos profissionais, que devem sempre pensar na sua parcela de responsabilidade, de encontrar pessoas fragilizadas pelo seu caminho e ter essa consciência de que a sua orientação pode mudar vidas. Então, a gente está aqui falando de um movimento muito convergente e a gente está aqui para puxar essa autorresponsabilização tanto da nossa sociedade como dos profissionais, sejam profissionais da área do consenso ou da área do litígio. É um prazer estar aqui com todos hoje. Seguindo aqui. Val, primeiro eu queria agradecer muito o convite. E é sempre bom estar aqui contigo, né? Minha parceira de longa data, junto com o Jorge e com a Natália ali, a gente... o nosso trio natalejo, assim, né? Que a gente segue ali no IBPC. E eu acho muito importante a gente estar aqui falando sobre isso. Eu sou advogada colaborativa, também atuo especialmente dentro do direito das famílias e sucessões. E acho que é fundamental a gente estar falando sobre divórcio com respeito, e eu acho que vocês estão de parabéns pelo movimento, porque a gente tem que propagar isso, sabe? Foi muito legal, assim, porque eu joguei no Instagram, assim, o folder, né, da programação da semana, e imediatamente uma pessoa entrou em contato comigo falando assim, ela é advogada, e ela falou assim, olha, eu tô com um casal de amigos, assim, que são queridíssimos, estão passando por uma fase difícil, e, puxa, eu vi que você trabalha com isso e eu quero ajudá-los para que não tenha trauma. Então, eu acho que a gente precisa falar que existem outras formas de se divorciar sem ser uma forma beligerante, sem ser uma forma... Porque doer vai doer, né? Qualquer caminho que você escolher, não é fácil o processo do divórcio, mas a gente pode... a forma como a gente vai conduzir pode minimizar bastante. Então, essa semana que vocês a cada ano fazem é fundamental, sabe? Porque as pessoas precisam saber que existem outras formas além do judiciário. E mesmo se for o caso de ir para o judiciário, existe uma forma de ser feito com respeito, sem que se mais dores e mais cicatrizes surjam no caminho. É isso. Obrigada, Ali, Jorge e Nath, por essa introdução, porque essa é a essência do movimento mesmo, né? Ninguém aqui é ingênuo e não está aqui prometendo uma vida cor-de-rosa, né? A gente sabe que divórcio separação é uma decisão difícil na vida, né? Comparado para alguns psicólogos dizem é uma dor comparada do luto, da morte, da perda de alguém. Então, não é disso que a gente está falando, mas a gente está falando que dá para a gente se munir, né? Se cercar de bons profissionais e de conhecimento para atravessar esse mar aí que é turbulento, de muita onda, mas tem outro lado, né? A gente sabe disso, amanhã vai chegar. A gente pode dar boias no meio do caminho, né, Val? Para nos ajudar. Não precisa gastar força sozinho ali, né? Exatamente. E falando disso, a gente entrando para o tema da live, bom, a gente falou que a live é o ABC do divórcio, tudo que você precisa saber, ou quase tudo, né? Falar do começo. Então, eu vou fazer uma pergunta super genérica, que vocês devem ter, até mandei para vocês um pouquinho antes para vocês pensarem, né? Super genérica para a gente, enfim, introduzir isso. Quer dizer, eu vou decidir, acho que eu vou começar perguntando o que é o divórcio, sabe? Porque ele é um termo comum, né? A gente usa divórcio para a vida, no cotidiano de separação, como correlato, mas ele é uma figura jurídica, né? Então, vou perguntar para vocês o que é o divórcio e quais são as questões que a gente precisa tratar. Por que esse assunto de advogado, né? O que mistura com a gente, né? Então, eu não sei quem quer começar falando de vocês, sintam-se à vontade. O que é o divórcio, né? Começar. Claro, Jorge, vamos lá. Bom, falando de uma maneira simples, aí as colegas também vão complementar, com certeza. O divórcio é uma maneira formal de
terminar um casamento, colocar de modo mais amplo, né? Temos também a dissolução da união estável, se enquadra nessa mesma categoria dentro do direito. São dois nomes para dizer que uma união está terminando, seja ela um casamento formal, ou seja ela uma união estável. Quando a gente termina uma relação, a gente precisa tratar, a gente precisa dar conta daquilo que foi construído ao longo da relação. Dar um novo caminho para isso, uma nova forma de enxergar as relações com os filhos e as relações com os bens que foram adquiridos durante a relação, aí dependendo, claro, do regime de bens, né, do casal. Então, o que a gente trata no divórcio ou numa dissolução de união estável, se o casal tem filhos pequenos, a gente vai tratar da guarda, da convivência com os pais, depois da separação, e vai tratar da pensão alimentícia, né, que é dever dos pais sustentar os filhos mesmo com a separação. E é direito também dos filhos e dever dos pais manter a convivência com os filhos. A gente usualmente recebe pessoas, pais principalmente, né, homens, se dizendo no direito de ver os filhos, mas na verdade o direito é dos filhos, em primeiro lugar. Claro que o pai também tem esse direito, mas em primeiro lugar o direito é dos filhos. É um dever dos pais manter essa convivência. Então a gente trata da guarda, da convivência e da pensão alimentícia com os menores e trata da partilha de bens, daquilo que foi adquirido pelo casal durante a união ou mesmo antes da união, se o regime de bens for da comunhão universal. Então acho que o primeiro passo é esse, né? Querem complementar? Eu fiquei ouvindo o Jorge, né? E a gente sabe que a gente tem que atravessar esses temas e muitas vezes as pessoas já até têm alguma consciência de um ou outro tema. Mas uma coisa que é muito recorrente, que eu percebo que povoa o imaginário das pessoas, e eu gostaria de esclarecer, é esse ato que a gente escuta muito nos filmes. Eu vou permitir o divórcio, eu vou dar o divórcio. A gente vê muita pessoa negando o divórcio à outra. E eu só queria esclarecer que antes da gente chegar, né, a pensar cada um desses temas, cada uma dessas caixinhas que a gente vai ter que enfrentar e abrir e fechar para fazer, por exemplo, um acordo de divórcio, a gente primeiro precisa entender que o divórcio é uma decisão que acontece internamente. As pessoas, elas elaboram essa decisão do divórcio, às vezes não ao mesmo tempo do que a outra pessoa, e ao comunicar a decisão a outra pessoa, é muito comum que venha essa reação de vou negar o divórcio, não vou dar o divórcio. E é importante a gente esclarecer que isso não existe. Hoje em dia a gente não tem qualquer obrigação de continuar casado, é um direito que é individual de cada um de nós. Se a gente sente que é o momento de se divorciar, já passou pelas etapas do divórcio emocional, isso é muito importante que a gente esclareça. Ninguém tem o poder, né, de manter o outro casado porque eu não desejo dar o divórcio. O divórcio vai acontecer independentemente de as pessoas quererem. E o outro ponto que eu ia esclarecer, que também é muito importante, da mesma maneira que para casar existe uma solenidade, existe ali a participação do Estado, no momento da gente se divorciar também existe essa solenidade. Então, essa decisão acontece nessa esfera individual de cada um, dentro do contexto familiar, mas toda família vai precisar de ter um advogado ao seu lado, um advogado, dois advogados, um mediador e depois um advogado. A gente vai falar depois melhor sobre os formatos para esse divórcio, mas é muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento de que elas precisam de um advogado ao seu lado, pensando junto, trazendo esclarecimentos para que todos esses pontos sejam endereçados corretamente, de forma eficaz e que tenham sustentabilidade, que os combinados permaneçam no tempo. Então, eu só queria trazer esses dois adendos antes da gente entrar nos tópicos da negociação. É importante a gente entender o que é prévio, né? O que está nessa etapa anterior, no momento de decidir o divórcio. Preciso decidir,
preciso entender as consequências e os pontos que eu vou precisar combinar e eu preciso de um profissional ao meu lado. Gente, também procurem, vocês estão passando por esse momento, procurem também um suporte emocional, que é muito importante para esse momento, né? O advogado, ele vai endereçar os combinados que são da esfera jurídica, mas é muito importante que as pessoas também tenham um cuidado emocional, porque, como a Val colocou, o divórcio ele é um momento muito dolorido da vida das pessoas, ele só perde, né, pelo luto da perda de um filho. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de um momento que exige de nós muita paciência e muito respeito acima de tudo. Sim. Eu acho que só acrescentando ali o que o Jorge e a Natália colocaram, é que existe hoje a possibilidade do divórcio extrajudicial, tá? E isso acontece quando? Quando as pessoas quando os envolvidos são maiores e capazes. Então não tem filhos menores, ou não tem filhos, ou tem filhos que já são maiores. Então você pode fazer o divórcio via escritura pública. Ou caso contrário, você terá, mesmo que consensualmente, terá que levar a juízo para homologação. Então terá que ser feito judicialmente, né? Então, independente do caminho adequado, você vai precisar de uma certeza do Estado de que aquilo formalizar, como disse a Natália, aquela dissolução. A Natália até falou, né, é um direito da pessoa se divorciar. Hoje a gente fala muito, né, e ouve muito divórcio liminar, né, porque eu entro e é muito comum, o juiz já tem concedido divórcio liminar, eu não preciso me manter casada, né? Então isso é uma coisa muito importante, né? É um direito da pessoa não querer estar casada. Então, só para esclarecer aí para os nossos ouvintes e espectadores, os vários caminhos que a gente tem dentro desse ABC do divórcio, né? Essas são as questões básicas, como o Jorge colocou, e a gente vai aí, a partir disso, escolher e entrar aí na questão que eu acho que você vai seguir ali, mas que a gente vai falar também da escolha do profissional, né? Eu acho que, assim, fazendo um arremate com a fala de vocês, então, eu fiz essa pergunta, né? O que é o divórcio? Quais são as questões que devem ser tratadas? Eu queria fazer um arremate para quem está nos vendo, no sentido de que o divórcio, a gente casa voluntariamente e divorcia voluntariamente, né? Assim, não tem não querer dar o divórcio, né? É um ato meu, é personalíssimo, eu vou lá e vou me divorciar. Pode demorar um pouquinho mais ou menos, querendo o outro cônjuge, o ex-cônjuge ou não, né? As grandes questões, eu sempre falo no meu escritório, quando chegam até mim, que eu divido em 3 pilares, né? O Jorge começou falando dos filhos, tem um outro pilar que são os efeitos, aquilo que você construiu no casamento. Filhos você construiu quando constrói, né, quando tem filhos. Tem o patrimônio que precisa dar tratamento e tem lá, às vezes, uma questão relacionada à solidariedade com outro cônjuge, quando esse cônjuge ali não está conseguindo financeiramente produzir, não está trabalhando, enfim. Esse é um assunto também a se falar, né? São questões a serem tratadas. Mas, assim, o que é importante para quem está nos vendo é assim, cada família é uma família. Então, se você for dar um Google, que é o divórcio, pesquisar, você vai ter 1 milhão de respostas, né, gente? A gente sabe disso. Vocês vão ter 1 milhão de respostas, mas a história da sua família é a história da sua família. Então, não adianta, assim, fazer aquelas perguntas básicas, porque elas não vão dar conta dos detalhes, dos fatos da sua vida. Então, é importantíssimo. Aqui a gente está levando informação para vocês se conscientizarem, né? Mas tem sempre que procurar um profissional do direito. Por favor, procure alguém que ouça a sua história, né? A sua história de verdade, né? Fazendo esse arremate. Eu iria para uma outra pergunta, né? Enfim, que acho que está muito próximo, que é decidir me divorciar. Aquele desejo interno, como disse a Natália, né, veio. Quais são os primeiros passos? Eu preciso tratar tudo de uma vez, né? E se eu tenho dúvidas, né? Enfim, mas o que eu preciso fazer, assim? Por onde começar? Não sei, vou começar perguntando para a Ali, né? Por onde eu faço? Ali, quero me divorciar. O que eu faço? Né? Tem que sair catando papelada, coisa arada, abrir as gavetas, misturar, enfim, sabe? Falo com o meu companheiro, falo com o advogado primeiro, como é que faço? Eu acho que o ponto principal ali, a partir desse momento da certeza do divórcio, às vezes você até não tem essa clareza, né? Eu acho que é buscar um profissional que possa te auxiliar. Esse profissional, ele vai inclusive te ajudar a clarear vários aspectos que às vezes estão nebulosos.
Eu tenho certeza que cada um de nós já recebeu clientes, nosso escritório, que chegaram lá com um problema, achando que a solução era o divórcio, e depois de uma conversa eles viram que talvez não fosse esse caminho, talvez tivessem que ir trilhar outro caminho antes disso, né? Que existia ainda um espaço para a construção, para a manutenção desse casamento, né? Então, eu acho que é muito importante a busca do profissional. E eu digo assim que isso é um passo fundamental, porque eu acho que a pessoa que está passando por um processo de divórcio, às vezes tem muitas brigas envolvidas, ela também tem que pensar assim, o que ela quer nesse processo. Porque, como a gente disse, né, é um processo doloroso. E ela pode tornar, dependendo como ela é conduzido, isso pode virar um verdadeiro inferno. Né? O que ela quer para os filhos envolvidos, como ela quer pensar isso a longo prazo, né? Então, buscar um profissional que possa acolhê-la, sabe? Que possa acolhê-la nesse momento sem colocar mais Sim. dinamite, sem colocar mais. Que ajude a planejar, né, Ali? Que ajude a planejar. Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem vários meios de buscar esses profissionais, né? Você tem as comissões das ordens das OABs, a gente tem no próprio IBPC, a gente tem uma lista de profissionais. Acho que é importante conversar com outras pessoas que já passaram por processos semelhantes, para que eles contem as experiências, para que ela possa buscar um profissional que possa atendê-la, sabe? E eu acho que o primeiro passo é conversar com esse profissional, sabe? Entender o que se quer. A partir daí, a partir desta conversa com o profissional vai avaliar com ela qual o caso, se é o caso delas de conversar, fazer uma conversa com o outro cônjuge primeiro. Porque vai depender muito da abertura. Tem gente que não. Às vezes a comunicação tá tão difícil que uma conversa se torna inviável. Há pouco tempo uma pessoa optou por escrever. Para ela era mais fácil escrever para o cônjuge aquilo que ela estava vivenciando. Então ela vai escrever. Outras vezes, às vezes a relação está rompida, às vezes o advogado tem que fazer esse contato, sabe? Então vai depender muito do caso a caso, mas sempre feito com muito tato, sabe? Para entender como a gente vai seguir o caminho. Quando ele vai conversar com esse profissional, o profissional ele vai dar as várias opções, sabe? Às vezes, quando a escolha é de fato o divórcio, ele vai mostrar ali. Tem gente que fala, né, o cardápio, mas não gosto muito dessa palavra, mas assim, as várias opções. Você tem várias opções para seguir dentro de um processo de divórcio que não precisa, e eu acho que isso que a gente precisa bater muito na tecla, não precisa ser o divórcio judicial litigioso, sabe? Essa é uma alternativa, uma alternativa, mas tem outras, né? Às vezes ela é a única alternativa, mas existem outras, e a gente passar para o cliente, mostrar para o cliente essas várias alternativas, dentre elas o divórcio colaborativo, às vezes uma mediação pode auxiliar, às vezes um divórcio cooperativo, consensual, existem vários aspectos, né? Que você pode, acho que tem que, o cliente ele tem que ter essa decisão informada. Então, Sim. o primeiro passo procurar um bom profissional. Quando a gente fala do profissional, olha, a gente está falando do advogado, né? Eu vou lá no escritório, eu tenho vários caminhos, eu posso procurar, como você disse, pelas comissões da OAB, eu posso procurar no Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que é um instituto que forma profissionais, né, capacita profissionais para trabalhar desta forma com essa escuta atenta, né, com essa escuta, o cuidar dessa família, porque a gente sabe que a família não termina, a família continua, né? Eu vou procurar um profissional do direito para me orientar. Ok, né? Aí eu pergunto para a Natália, fui lá, procurei profissional do direito, enfim, eu preciso decidir tudo de uma vez? Ou eu posso fazendo acordos provisórios, eu posso começar, porque esse é o desespero que eu vejo das pessoas, né? Meu Deus, eu vivi 25 anos com essa pessoa, eu tenho que em 10 dias, acabou aqui o casamento, tem que resolver tudo, né? E tenho que me divorciar e sair correndo, entrar com a ação. Eu posso começar passo a passo? E se eu posso fazer de pouquinho, acordos provisórios? Qual é o valor disso, né? Assim, Natália, eu vou te perguntar para as pessoas que estão
aqui nos ouvindo, para você dar um carinho aí para o pessoal. Eu costumo, no escritório, eu uso inclusive essa sua reflexão, Val. Não tem como a gente dissolver uma vida de forma cuidadosa, né? Aquilo que foi construído ao longo de anos por aquelas pessoas, dissolver aquilo rapidamente. Então, o que eu costumo recomendar é que a pessoa não só faça uma procura prévia naquele momento em que ela ainda está refletindo sobre o divórcio, justamente para que ela consiga entender quais são os tópicos que ela vai precisar enfrentar no segundo momento, para que ela internamente já vá elaborando, entendendo o que é importante para ela e onde ela vê a vida dela daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos. Então, é muito importante essa etapa prévia, a gente entender o que vem pela frente. A partir do momento que as pessoas já conseguiram comunicar ao seu parceiro, e esse é um adendo que eu gostaria de fazer, não deixar que o advogado comunique ao outro da sua decisão. É muito importante para a gente promover respeito e que ninguém seja pego de surpresa, que essas conversas já venham sendo antecipadas naquele ambiente interno da casa, se assim for possível, né? Se a gente sabe que situações de violência, muitas vezes isso não é possível, mas aqui tratando dos casos em regra, é importante que o outro saiba minimamente onde você está posicionado emocionalmente, para que esses tempos aconteçam de forma menos dissonante, porque é muito ruim quando existe um descompasso muito grande e um acaba sendo comunicado e pego de surpresa pela decisão da separação. Então, é importante esse conhecimento prévio dos pontos que são importantes de serem endereçados no momento da decisão do divórcio. E é importante também que as pessoas entendam que vamos pelos pontos mais fáceis, vamos tentar entender quais são os pontos que já existem convergência. Por exemplo, às vezes as pessoas já estão na mesma página em relação à guarda dos filhos, onde vão estudar, quais atividades físicas vão fazer, mas ainda não conseguiram entender exatamente qual vai ser a divisão da rotina, de que forma vai ser a divisão dos filhos, né, dos dias com cada um. Então, a gente pode construir acordos provisórios. Esses acordos provisórios dão mais confiança para a gente continuar numa negociação, quando a gente sente que a gente já venceu em conjunto algum ponto, fica mais fácil da gente enfrentar os outros que ainda estão pela frente e que ainda tem aresta para parar. E é importante também que a gente entenda o componente tempo como um componente fundamental para uma negociação, para o desenrolar de um divórcio. Porque às vezes as pessoas precisam de tempo, elaboração, precisam experimentar modelos. Então, nesse exemplo que eu dei, a gente falou, o casal, por exemplo, já conseguiu combinar tudo relativo à guarda. E a guarda quer dizer tomada de decisão. A tomada de decisão hoje, via de regra, é compartilhada. Só não é compartilhada se um dos dois abre mão dessa tomada de decisão ou se um se mostra tão inapto ao exercício da guarda que a guarda acaba sendo exercida por um só. Mas, via de regra, hoje o que a gente tem é a guarda compartilhada. E conseguimos, por exemplo, um acordo em relação à guarda compartilhada. Aí a gente pode ir experimentando modelos de convivência para que as pessoas se sintam seguras daquilo que elas estão combinando. Então, muito dificilmente eu tenho uma relação de anos sendo resolvida em semanas. O que eu tenho é um tempo de elaboração, um tempo de tomada de decisão. E os acordos provisórios ajudam as pessoas não entrarem em um desgaste enquanto elas estão experimentando modelos experimentais, né? Modelos provisórios. Então é muito importante que a gente saiba disso e que a gente vá vencendo cada etapa ao longo do tempo. E se não for possível, por exemplo, conseguir resolver guarda, conseguir resolver a convivência, conseguir mais ou menos ali a manutenção financeira, acho que chegamos num denominador comum, mas a gente não concorda de forma alguma sobre a partilha de bens, que a gente limite aqueles temas que vão precisar de uma intervenção de um terceiro. Então, o ideal é a gente conseguir resolver o máximo de temas possível com muita autonomia e delegar para o judiciário só se não tiver jeito, se a gente tiver esgotado todas as alternativas anteriores. Obrigada, Nath. Obrigada. Val, eu acho muito bacana que a Natália estava falando dos acordos provisórios, porque às vezes não são, a gente às vezes tem que fazer esses acordos provisórios não só naquilo que eles já têm certeza, mas às vezes tem questões que estão realmente causando muitos conflitos. E aí pontualmente você faz acordo. Eu já fiz acordo assim para uma semana, sabe? Então vamos resolver essa semana, sabe?
Então a convivência tá ruim, precisa, então vamos resolver uma É, semana. Depois a gente faz para outra semana, sabe? Para ir minimizando os pontos de atrito. A manutenção financeira, não conseguimos concordar. Um quer X, outro quer Y. Vamos, o básico, o que é assim, fundamental sim, por um período muito curto para que as pessoas possam sobreviver, sabe? Então, isso vai dando a eles, aos envolvidos, segurança para seguir nesse caminho, sabe? acho que Quando a você falou gente não uma... faz quando a gente não faz esses acordos provisórios, a gente acaba transferindo a responsabilidade para essas pessoas no dia a dia fazerem pequenos acordos. E isso acaba sendo um grande estressor para as relações. Então, a Muito melhor legal. forma da gente aliviar a tensão e dar um mínimo respiro para que aquelas pessoas saiam de uma rota de colisão é a gente fazer acordos para qual elas possam voltar e recorrer em caso de dúvida, em vez de terem que ficar em sucessivas Sim, negociações quando a relação já não está muito bacana. sim. Obrigada, Nath. Ali, eu queria agora conversar com o Jorge, pensando assim, né? Então, a Natália, fazendo aquele arremate, Natália e a Alessandra estão falando sobre é, esse começo. Eu vou testar, né? A família era junta, ela separou e ela vai saber, vai testar como é que são as contas, duas casas, como é que é conviver com os filhos também não sabem, né? E os filhos têm que ter voz, a gente tem que dar voz às crianças para elas, na maturidade delas, no momento delas, né? Cada um no seu momento, para que elas possam participar disso, também serem ouvidas. Enfim, a gente conseguiu testar e aí a gente pode encaminhar para um momento em que a gente vai endereçar isso para, enfim, o poder judiciário, enfim, qual é o caminho que a gente pode adotar, quais são os caminhos, Jorge, que uma família pode adotar para, enfim, formalizar esses acordos provisórios que foram sendo tratados, se isso foi possível, né? Que a gente tem disponível hoje. E aí eu queria te aproveitar, tem uma pergunta aqui no chat do Divino Nunes, que é advogado, ele queria saber se tem algum movimento ou projeto de lei, né, que o divórcio possa ser requerido por uma das partes diretamente, que é o divórcio unilateral, né? Acho que tem um outro nome, eu esqueci o nome aqui, mas por uma das partes, sem precisar da anuência do outro, né? A pessoa só recebe uma carta em casa. Você foi deletado, né? Tô brincando aqui. Tô lembrando daquele filme, esqueci o nome do filme, vou lembrar, vou dizer aqui, que a pessoa recebe em casa uma carta que ela foi apagada, né? Mas é uma pergunta que ele faz, eu acho que dá para você incluir, se for possível, né? Se você souber também, né? A gente não sabe tudo aqui, mas enfim. Bom, você pergunta dos caminhos dessa Caminhos. formalização. Bom, como a gente já falou aqui, acho que a Alessandra falou um pouco, a gente tem dois caminhos, um caminho judicial e um caminho extrajudicial. Então, para formalizar isso, se a gente tem um consenso e tem todas as partes envolvidas que são maiores, são capazes, a gente pode encaminhar isso de forma extrajudicial, direto num tabelionato, a gente faz uma escritura e coloca lá todos os pontos que foram consenso nesse término de relação. Outro caminho é o caminho judicial. A gente pode, dentro do caminho judicial, quando a gente chega num consenso e temos temos filhos, né, menores de idade, incapazes, a gente tem a homologação do juízo daquele acordo que foi feito entre as partes. Então, a gente pede a homologação, isso vai passar pelo Ministério Público, tá? E o Ministério Público aceitando todos os termos, o juiz vai homologar e aquilo vai se tornar concreto. Aquela separação vai se tornar concreta. Eu posso pedir o divórcio diretamente para o juiz, né? Eu posso pedir uma decisão que a gente chama uma decisão liminar, para que o juízo já decrete aquele divórcio e avise a outra parte de que aquela relação formalmente acabou, mas claro que isso é um ato limite, né? Porque a gente sempre entende que as pessoas vão conversar antes, né? A gente sempre entende que as pessoas vão chegar naquilo
uma forma conversada. Não dá para você terminar uma relação simplesmente com uma carta, seja do judiciário, seja extrajudicial, de um cartório, né? Pode ser possível, mas não é o recomendável. Então, a gente imagina que aquilo vai ser conversado. Então, a gente tem esses dois caminhos. A gente tem um caminho que eu entendo ser o mais adequado para a maioria das relações, que é o caminho das práticas colaborativas, que eu acho que as pessoas podem procurar advogados colaborativos. Eu sou um pouco mais conservador nessa situação. Eu acho que as pessoas devem assinar um termo de participação e um termo de não litigância. Aí já é um outro assunto mais aprofundado dentro da prática colaborativa, mas eu imagino que esse seja o melhor caminho, mais adequado, para que as pessoas tenham tempo, tenham consciência, tenham oportunidade de fazer algo um pouco mais pensado, um pouco mais refletido, dentro do que é uma etapa fundamental na vida das pessoas. Não Dignidade, né? Tratar com dignidade, né? Tratar o término com dignidade, né? com alguma dignidade. É claro que não é fácil, a gente sabe que a raiva, o ódio, tudo está permeado nesse momento, e é natural que seja assim. É estranho quando não há nada, quando há um vazio de sentimentos. Isso não é muito comum. O mais comum é que se tenha muito estresse, muita coisa ainda para ser acertada, tanto no campo subjetivo como objetivo. Então, eu penso que o divórcio colaborativo, a forma colaborativa de tratar essa crise na relação, é a forma que nos traz mais oportunidade de reflexão. Então, temos mas dentro da pergunta que você fez, temos esses formatos de extrajudicial e judicial. E dentro do extrajudicial, a Exato. gente tem vários arranjos possíveis. As práticas colaborativas é um deles, que é uma metodologia que a gente pode, inclusive, se munir de um profissional da área da saúde, né, Jorge? De um psicólogo para nos ajudar, né? Exato. Eu acho que o divórcio colaborativo, ele entra numa categoria de negociação, né? De negociação. Ele é um formato de negociação para que a gente consiga chegar em consensos. Sejam consensos provisórios, como as colegas já falaram, ou consensos mais definitivos no final do procedimento. Os consensos provisórios ajudam muito nessa etapa de reflexão, né, porque é um teste para aquilo que nunca se viveu, aquilo que as partes nunca tiveram possibilidade de vivenciar. Então, é um período que pode ser bastante importante para o futuro e para evitar litígios lá na frente. Sim. Porque a gente sabe que quando a gente faz esses acordos de forma mais tradicional, vamos colocar assim, eu vou no advogado, você vai em outro, eles conversam e decidem. Lá na frente, a chance de haver uma recorrência disso é enorme, né? A gente é advogado de família, todo mundo já passou por uma situação que teve que rever acordos. Sim, acho Ou que várias situações, né? esse é um ponto importante que você está falando para as pessoas que estão nos ouvindo, e até queria fazer um gancho com uma pergunta aqui que o Diogo fez, né? Diogo Duarte Parra. Já entro nela, Diogo, mas é um ponto importante que, assim, na área de direito de família, a maioria dos assuntos, exceto o que diz respeito ao patrimônio, né, as decisões que o casal toma com relação ao patrimônio, e o juiz vai lá e homologa, ou no cartório a gente faz uma escritura, enfim, elas são definitivas, não dá para mudar mais, né? Mas o resto todo ela pode ser objeto de discussão. Por isso o Jorge falou, lá na frente a gente vai enfrentar outras ações, porque a todo tempo você pode revisar a pensão do filho, a todo tempo você pode revisar a sua pensão como, né, companheiro, se isso foi decidido. A guarda a todo tempo pode ser revisto, o tempo de convivência com os filhos. Então, tudo isso pode ser objeto de revisão. Por que a gente fala de acordos provisórios? Porque aí vocês participam, vocês casais que estão nos ouvindo aqui, vocês participam da construção do acordo. E quando a gente participa da construção do acordo, a gente sabe por que a gente concluiu que naquele momento de vida a gente decidiu que a pensão era assim, que nossos filhos iam estudar em tal escola. Vocês participam. E lá na frente, quando as coisas mudarem, vocês vão
poder juntos pensar em como fazer. Agora, quando você não participa e vocês decidem no afogadilho, entregam para um juiz, né, dar uma sentença, para dar uma decisão, solucionar um problema que é seu, não é dele, é seu. Você entregou para um terceiro, decidiu um problema que é seu, da família, né, aquele que não mora na tua casa, que não sabe o que o seu filho gosta de fazer, né, que não viveu, que não criou seu filho, vai ter que decidir por aquilo que vocês não tiveram condições de fazer. Então, veja, olha só, né, a dimensão disso. Então, quando você participa da decisão, você sabe por quê e você pode rever, mas também você vai participar. Então, para acalmar, no sentido de que as maiores questões do direito de família, elas são todo o tempo possíveis de revisar, né? Então, por isso não precisa sair correndo e decidir, né? E não precisa ter medo também de tomar essa decisão agora, pensando que ela é imutável. Ela não é imutável, ela pode ser revista, né? As condições. Mas aí o Diogo pergunta assim, eu acho que Jorge, Nath, Ali, talvez vocês possam ajudar aqui. Ele fala, ó, vocês possuem alguma forma de abordagem quando um dos dois está muito fechado para a conversa, né? Porque essa é uma questão, né, das perguntas iniciais aqui, né? Não sei se vocês têm... A Rose já respondeu ali, mas pelo menos eu e a Thalia e o Jorge podem fazer a complementação deles. O momento de divórcio é muito difícil e nem sempre, como a gente fala assim, nem sempre os dois estão na mesma página, né? Às vezes um já está absolutamente pronto e já está divorciado já emocionalmente há bastante tempo. E o outro não. O outro ainda, às vezes, é pego por aquela decisão e ele precisa elaborar todo aquele processo. E é um processo que vai envolver raiva, o desejo de vingança, vai envolver tristeza. As emoções, elas ficam se alternando. Ora você está querendo fazer tudo para manter aquele relacionamento, ora você está com muita raiva, ora você entra num processo depressivo e muitas vezes você se fecha para o relacionamento ou começa a tratar das questões como moeda de troca. Às vezes usa o que a gente menos gosta no direito de família, quando se usa as crianças como moeda de troca, sabe? Acho que é o pior que pode acontecer. Mas eles têm esse processo, o casal tem esse processo. E aí eu digo, se a gente tiver a possibilidade de incluir um profissional da área de saúde, é fundamental, porque vai ajudar a trabalhar com essas questões pontuais do divórcio, sabe? E vai possibilitá-los ouvir, serem ouvidos e elaborar mais esse processo. Às vezes, dentro ainda às vezes, quando isso não é possível, dentro da advocacia colaborativa, né, das práticas colaborativas, em que a gente fala assim, né, que os clientes são os protagonistas, né, e que eles vão tomar as decisões, a gente tem muitas reuniões em que eles estão presentes. E nessas reuniões, eles têm a possibilidade de falar e de escutar. E isso também vai favorecendo uma mudança, sabe? A de se abrir, porque é dentro de um ambiente que a gente diz controlado, porque tem a presença dos advogados, dos clientes, com uma pauta pré-determinada, eles conseguem ir expondo as questões deles, pouco a pouco, e aí vai mudando, vai havendo uma mudança de chave. Mas sempre que, se for possível, a participação de um profissional da área de saúde nos auxiliando nesse processo faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque torna possível, nós temos a nossa formação jurídica e aí a gente está se munindo de profissionais que têm aptidão, que têm conhecimento técnico para auxiliar nas questões emocionais que são a grande parte que envolvem o processo de o Diogo... Eu entendi até da pergunta dele, né? O desafio de quando a pessoa sequer quer conversar sobre isso, né? E uma coisa que eu ia falar pela minha experiência é que existe uma resistência muito grande das pessoas a esse contexto dos advogados, né? Passar para essa etapa de formalização, às vezes a pessoa já até entendeu que o divórcio vai acontecer, mas não está preparado para encarar o procedimento, né? Seja uma conversa, qualquer coisa, troca com os advogados. E pela minha experiência, o que eu vejo que pode ajudar muito é o próprio advogado fazer contato numa tentativa de acolher e desmistificar o que é o processo de divórcio. Muitas vezes,
quando a gente, através da nossa comunicação, através da nossa escuta, a gente consegue mostrar para aquela pessoa que o advogado ele não está ali para detonar a relação, que o advogado ele pode estar ali para ajudar a pensar criativamente no momento que eles estão com a criatividade muito reduzida. Então, uma coisa que eu sempre recomendo é passa a mão no telefone, liga, tem um papo preliminar para as pessoas entenderem, verem o perfil do trabalho. Eu geralmente costumo explicar o que são as práticas colaborativas, por que vai ser bacana para eles. Né? Não vou estar contra aquela pessoa, nós vamos compor um time. Quando a gente assina um termo de não litigância, a gente está junto pensando nessa ótica do problema, não é uma pessoa versus a outra, é uma pessoa junto da outra, tentando vencer ali os obstáculos. Então, esse contato preliminar e a forma que a gente costuma apresentar, a metodologia, a forma que a gente escuta o outro faz muita diferença, né? Pode aproximar desse procedimento de tomada de decisão. Sim. Achei bacana pontuar Sim. isso também. É bem importante. Isso. Você ia falar alguma coisa, Jorge? Você começou? É que o Diogo, ele complementou aqui, né, a pergunta dele, pelo que eu vi aqui no chat, complementou não, detalhou um pouco melhor, que é justamente isso que a Natália estava falando, se a gente pode contatar diretamente a pessoa, né, dizendo que faz a pedido do ex-cônjuge. Sim, a gente faz esse contato. Acho que a forma de encaminhar é essa mesma que a Alessandra e a Natália já colocaram. A gente precisa ter um interesse pelo que o outro tem a dizer também. E uma coisa que os advogados, talvez um pouco mais tradicionais, faziam, espero que não façam mais, ameaça, né? Do tipo, estou te esperando para conversar, contrate um advogado, senão a gente vai entrar com as medidas cabíveis. Esse tipo de coisa não cabe mais, né, gente? Nos vemos no judiciário. Nos vemos no judiciário. judiciário. Esse é o tipo de frase que não cabe mais. Não faz mais sentido ter isso em 2024. Eu espero que os advogados não façam mais esse tipo de approach, como se falava antigamente. Acho que é isso. Diogo, se tiver mais alguma questão aí, a gente pode tentar responder também. Isso que eu ia falar para o Diogo também. Você pode nos procurar aí, mandando uma mensagem para o movimento. Diogo, se você já nos segue, a gente está aqui disponível para conversar. E eu queria também pensar assim, a gente está aí há quase 50 minutos de live. Eu também queria esclarecer para o pessoal, a gente falou do ABC, tudo que você precisa saber, mas a verdade é que a gente queria conversar com vocês e falar dessas costuras todas do respeito. O tempo todo, para quem está aqui nos ouvindo, a gente está aí falando, vamos conversar, vamos sentar, vamos fazer acordo provisório, vamos pensar, vamos ouvir essa família. Por quê? Porque, assim, os grandes temas do direito de família, vocês vão dar um Google e vocês vão achar, né? Não estou dizendo que a gente não está aqui para responder. O que é uma guarda, como é a pensão do filho, como é que a gente pensa construir a pensão do filho, né? A gente até não gosta de falar pensão, mas é a manutenção financeira, né? A gente não gosta de falar visita, né? Esses termos que a gente usa, visitação, sim, a convivência. Tudo isso a gente quer, nosso convite é que seja construído, porque a gente sabe que a família precisa de uma construção. Existem definições legais, existem, mas elas só vão fazer sentido para a sua família na medida em que a gente entenda a sua família, né? Essa live ABC do divórcio, ela já teve, nas outras 3 semanas, a gente fez a mesma live com profissionais diferentes, eu não estive à frente. Se você tiver curiosidade, você que está nos ouvindo, né, você do futuro que estará nos ouvindo, você lá do futuro, ou você que está aqui, e se quiser percorrer o nosso canal do YouTube, você vai achar as lives ABC do divórcio, que algumas foram muito práticas mesmo, dando definições e conceitos, o que é guarda, o que é pensão, o que é isso, o que é aquilo, tem lá, se vocês tiverem dúvida, porque a gente quis aproveitar esse momento para essa costura do respeito. Queria também dizer para vocês que hoje, às 1h da tarde, a gente vai ter a live com a Luciana Brasileiro, se eu não me engano, acho que é isso, falando sobre divórcio consensual. É sinal de respeito? Porque nem sempre, né? A gente até fez um post outro dia sobre isso. Celebrando que o IBGE disse que... O IBGE disse que é ótimo, né? Mas os dados mostraram que a grande maioria dos divórcios no Brasil, eles são realizados por meio do consenso. E a gente celebrou isso e muitos comentaram nos nossos posts, muitos nossos seguidores, que nem sempre o divórcio consensual
é sinal de respeito, às vezes ele é feito a toque de caixa e empurrado para as pessoas, goela abaixo. Então, não é algo assim, é para a gente pensar melhor sobre isso, né? E a Luciana Brasileira vai falar hoje, junto com a Rose, né? Acho que é isso, né, Rose? Contigo. Eu estava olhando aqui a nossa programação, a 1h, e à noite, às 8 horas da noite, a Renata vai estar conversando com a Maria Pia sobre o próprio divórcio, né? Ela fez o seu divórcio, o meu divórcio com respeito. Ela vai contar a trajetória dela, ela como advogada que viveu, né, um divórcio. Então é bem bacana, faço esse convite para vocês assistirem. E assim, tem a semana toda. Eu vou voltar na quinta de manhã para falar sobre filhos e o uso do celular durante a separação, a internet, tecnologia, com a Carol, lá do Recanto. O Recanto é uma empresa que está aí para fornecer conhecimento também, informação nessa ligação, nessa ponte entre filhos e pais e tecnologia. E de manhã, na sexta-feira, vou falar com a Ana sobre os pets, né, uma psicóloga, e a gente vai conversar sobre também os pets sofrem, né, no divórcio, e eles também precisam de uma atenção, e a gente sabe que são as famílias multiespécies e é preciso ter atenção a isso, né? Chegam cada vez mais e mais no nosso consultório não, né? Ó, tu fale, no nosso escritório, questões relacionadas aos pets, né, os animais, como vai fazer divisão de tempo, como vamos dar tratamento à manutenção financeira. Então, isso é importante. É um tema muito bacana, convido vocês a assistirem. E se não puderem estar presentes, todas essas lives vão ficar gravadas no YouTube. A gente tem um canal lá do Divórcio com Respeito, e tá lá tudo passado, as outras... Volta e meia eu recomendo para os meus clientes. Olha, tem uma live muito bacana falando sobre contrato de namoro, né? É uma live que assim, super visitada, né? Então, eu acho que é isso. Eu queria que vocês... Conclusão, assim, um recado que eu acho que eu travei, gente? Travei? Desculpa. Muito tempo eu travei? Não. Não, faz o seu pedido. Você queria pedir? É o meu pedido para cada um de vocês falarem um pouquinho, deixar um recado para o pessoal, assim, uma palavra de acolhimento, de normalização também, né? Porque divórcio é a montanha-russa das emoções, as pessoas tomarem cuidado de não tomar uma decisão naquele momento mais sombra da tua vida e eternizar algo que, né, possa ser muito ruim lá na frente, né? Então, Jorge, se você quiser começar falando, porque a gente está indo para a conclusão aqui, né? São 8h54, né? Claro. Passou rápido, né? Passou rápido. Eu não consegui responder, desculpa que a gente não conseguiu responder aqui. Depois a gente entra e, enfim, manda uma mensagem para você. Eu ouvi que o Diogo falou, legal saber, no meu caso, tivemos advogados que conduziram o acordo que foi homologado, mas isso não significou uma acomodação saudável. A Vanessa está agradecendo, parabéns, muito importante para nós, advogados e advogadas de toda a sociedade. Bom, enfim, eu acho que é isso. Diogo, a gente pode mandar lá para o Movimento de Voz com Respeito. E eu acho que a Renata fez uma pergunta, vocês pretendem falar sobre a mudança do Estado quando há filhos? A Renata está perguntando, né? De Estado quando há filhos. Renata, acho que em algum momento a gente vai falar sobre isso. Acho que hoje a gente não vai conseguir, mas vamos abordar sim. Tem um eixo só sobre filhos, acho que é quinta-feira, tá? Jorge, vamos lá. Obrigado, Val. Bom, queria só deixar meu agradecimento aqui ao Movimento Divórcio com Respeito, não só pelo convite, mas pelo movimento em si, por tudo que vocês têm feito. Acho que é algo importantíssimo, fundamental, que muita gente tem se aproveitado do movimento para ter um fim de relação um pouco mais saudável, um pouco mais digno, né, como você colocou. A gente, falando um pouco do ABC, eu acho que o início do início é a pessoa procurar bons profissionais, tanto da saúde mental como do direito, pessoas que possam informá-la com atenção, com cuidado, e até para se chegar nessa conclusão se a separação é realmente o melhor caminho. Então, tanto da saúde mental como do direito, procurem profissionais cuidadosos. Acho que esse é a letra A do ABC. Obrigado, Val. Obrigado a todo mundo que estava aí com a gente.
diria o mesmo, acho que tanto advogado como terapeuta é uma questão de empatia. É muito importante que as pessoas busquem um profissional que fala a língua deles, né? Que as pessoas se entendam e que procurem advogados que principalmente não só concordem com o que eles estão falando, mas que tragam exercícios reflexivos e que principalmente inspirem em vocês, né, pensar como vai ser daqui a 5 anos, como vocês vão estar daqui a 10 anos. É muito importante fazer esse exercício prospectivo. Então, acho que a chave para esse momento é procurem profissionais que cuidem, que acolham, que escutam, que provoquem reflexões, que não só concordem, porque a gente está num momento mesmo de uma baixa emocional, então é importante a gente ter essa reflexão externa e também que façam esse exercício de prospecção. Como vai ser para o futuro, para que a gente acabe não ficando congelado numa posição ruim, mas que a gente caminhe em direção àquilo que a gente quer viver. Isso eu acho que é um conselho aí fundamental para quem está atravessando esse momento delicado. E muito obrigada, viu, Val, pelo convite, pelo movimento de vocês, do Divórcio com Respeito, e contem sempre com o apoio do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, porque nós corroboramos com esse respeito que a gente prega na advocacia e nos momentos de transição. Obrigada. Obrigada, Nath. Acrescentando ali, eu acho que é muito importante a escolha do profissional, porque a gente tem que ver que um pouco além dessas questões práticas, sabe? Alimentos, manutenção financeira, partilha, guarda, convivência, sabe? A gente tem que pensar no patrimônio relacional, sabe? Nas questões invisíveis que não necessariamente a gente está colocando ali, mas que vão ter uma consequência no futuro, né? Então, esse exercício que a Natália mencionou agora, prospectivo, e pensar lá no futuro, a gente precisa cuidar enquanto a gente está ali cuidando daquele divórcio, daquele casal. Porque senão, talvez, assim, você resolva as questões, você defina lá, você leve a homologação e os conflitos eles vão continuar porque você não conseguiu resolver o problema da comunicação, e aí vai ter consequências em relação aos filhos e uma série de outras. Então é muito importante esse cuidado, ter um profissional que olhe além das questões jurídicas e olhe para os filhos, sabe? A gente sempre fala dentro dessa advocacia consensual, colaborativa, cooperativa, os filhos eles sempre vão estar na mesa de negociação, sabe? No sentido de que nós estaremos olhando para eles e olhando para aquelas famílias no futuro. Então, esse é um cuidado fundamental, sabe? Porque senão a família vai... A gente sempre fala, né? Acabou a conjugalidade, mas a parentalidade continua. Continuarão sendo pais e mães. E eles precisarão conversar. Então, a comunicação, ela vai continuar acontecendo. E a gente precisa cuidar disso. Então, esse cuidado, a forma como a gente lidar com esse momento, ela vai ter uma repercussão no futuro. Eu gosto muito de uma frase, né? Que a gente... até você fala muito, né, Val? Que a gente tem que pautar as nossas ações não nos nossos piores medos, mas nas nossas melhores esperanças, né? Então a gente tem que pensar nesse futuro não com os olhos de sombra, sabe? Mas pensar que ali logo adiante vai ter uma luz e as coisas vão melhorar. E a gente precisa ver como vai conviver lá na frente. Ai, maravilhoso, maravilhosa, Ali. Obrigada. Terminar uma live, né, ouvindo essa frase, né? Como recado para todos nós, né? De trabalhar com as nossas melhores esperanças e não os nossos piores medos, que não é minha, eu acho que é do Mandela, né? Do Nelson Mandela, eu acho que é isso. Então, é lindo, eu agradeço muito a vocês, esse instituto maravilhoso que vida longa ao IBPC, né? Vida longa a esse movimento também, que a gente consiga fazer diferença aí na vida de alguém, das famílias. E você que está assistindo essa live, se gostou, por favor, compartilhe, nos indique. Tem muita coisa boa de conteúdo já nesse perfil para você compartilhar. Então, agradeço muito, muito a vocês três, a quem nos assistiu, e continue que a semana tem muita coisa boa, todos os dias, live às 8 às 8 da manhã, 1 da tarde, 8 da noite. Tem muita gente legal aqui que vai falar com muito carinho aí sobre questões que podem mudar a chave aí na sua vida. Obrigada, gente. Obrigada, Um abraço Val. grande. Tchau. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.
Muito obrigada. Agora eu vou descobrir como é que eu termino esta live. Essa é a outra questão, né? Como terminar? Final, desativar, não é aqui. Deixa eu ver aqui. Não é no Também não é aqui. tirinho em cima? É naquele... Vai lá no ao vivo, Val. Ah, Ó, no ao ao vivo. vivo. Isso. Boa. No ao vivo. E sair. E sair? Ai, gente, Aham. É sair. espera só. Só lembra de salvar. Pois é, eu acho que não consegui ver aqui. Gente, não tô conseguindo sair. Mas eu acho, eu desculpo, gente. Enquanto isso, vocês ficam vendo essas carinhas lindas aqui. No ao vivo, eu clico. Daí vai aparecer ali os organizadores, daí você põe sair. Ah, entendi. Organizadores. Eu achei Quem tá que era assistindo. só no xizinho ali em cima, no canto superior Só faço direito. um X, só aperta no Sim, X e ali. aí Então, ele vai te oferecer a opção de salvar. ah,